Este é um resumo crítico da obra A Visão das Plantas, da autora Djamilia Pereira de Almeida, e como tal possui as impressões pessoais do produtor. Como algumas universidades exigem leitura de obras literárias para os vestibulares, este livro faz parte da lista de livros para o vestibular da FUVEST de 2025. Este vídeo foi feito para amparar os estudantes especialmente para as áreas de linguagens, códigos e suas tecnologias. A leitura desses livros para o vestibular colabora para o estudo de outras matérias, como História e Geografia. A literatura é uma grande aliada nos estudos das ciências, principalmente as humanas. Este resumo crítico não deve substituir sua leitura do livro. As muitas nuances de estilo da escrita e as impressões do leitor são imprescindíveis para a compreensão da obra. A Visão das Plantas, da autora luandense nascida em 1982, Djamilia Pereira de Almeida, foi publicado no Brasil em 2020. É um romance modernista português, onde narra o fim-vida do capitão Celestino, velho pirata, que retorna para sua pacata vila portuguesa e cultiva um jardim. A autora se inspirou numa breve menção ao personagem Capitão Celestino, encontrado num texto do livro Os Pescadores, do escritor português Raul Brandão, publicado pela primeira vez em 1923. O narrador é onisciente, em terceira pessoa, isto é, sabe tudo sobre o personagem e sua história, não atribuindo julgamento de valor. Aborda seu passado sombrio envolvendo África, Portugal e Brasil. É um livro curto, com poucas personagens. Levanta questões como o bem e o mal. Reflete sobre a violência colonial. Destaca o silêncio sobre as atrocidades cometidas durante as relações comerciais envolvendo o escravismo. No início, vemos Celestino acordando em sua casa de infância. Ele se desfaz de tudo que julgava desnecessário ali, incluindo as lembranças da mãe, como baús de roupas, rendas, móveis velhos. Já desfeito de todas as coisas da casa, sem perturbar-se por lembranças da mãe, que falecera sem ter notícias suas, começa a cultivar o jardim. O retorno deste idoso à sua casa de infância faz com que a vizinhança fique intrigada, já que ouviram as histórias do trabalho que desempenhava. Mas ele não representa ameaça e se isola, saindo pouco para a vila. O texto é quase contínuo, sendo que os cortes de tempo na história mostram o trabalho de Celestino no jardim em dias tranquilos. Assim a autora descreve seus pensamentos estes primeiros dias. Mondava, limpava, o seu caminho até a morte para se mais distrair de que as correntes, os céus, as plantas, nos engolem a cada dia. Entranhas, sangue, cuspe, lágrimas, o primeiro choro, o último soluço, nada lhe era estranho. O que perturbava Celestino era apenas o bater das horas, que o levam à decrepitude. Em pouco tempo, seu jardim já começa a apresentar avanços. O padre Alfredo, clérigo da paróquia, vai visitá-lo, e admira-se com a beleza das rosas. Celestino só sabe falar das suas plantas. Assim a autora narra o encontro. O capitão pareceu ao padre, que não ia para novo, tão velho, assim, à luz do início da tarde. As maçãs do rosto cortadas por dois veios paralelos ao nariz pontiagudo, o olho miúdo, muito claro, quase fechado, as sobrancelhas fartas, a barba comprida de muitos anos, branca e muito asseada e penteada. O padre viera com a intenção de apurar as condições em que vivia. Queria levá-lo à igreja a confessar-se. Mas só encontrou um jardineiro. Também se descobre que Celestino não simpatizava com ninguém, exceto crianças, por quem guardava admiração. Assim a autora narra, sentia-as perenes e vivas, levadas pelas moças que, ainda novas, já usavam à cabeça o lenço do ressentimento, da dor e da crendice. Na escola, as crianças tapavam o olho e recriavam as aventuras do capitão misterioso. Muitas histórias o povo contava sobre o velho pirata. Celestino chegou a fazer um espantalho no jardim para afugentar também os curiosos. Era costume 3 crianças bisbilhotarem por sobre a sebe, Raul, Pedro e Luzia. Celestino conta-lhes suas histórias. Descobrimos que sua mãe e tias eram bordadeiras, e o pai, Capitão Nuno, morreu no mar. Crescido, foi para o mar, com destino à África. Ficou doente.
Foi quando conheceu holandeses que acampavam por ali, e traziam com eles uma jovem sobrinha, de 7 ou 8 anos. Eles cuidaram da febre dele. Sem dar motivo muito específico, uma noite degolou-os enquanto dormiam, vendou e amarrou a sobrinha deles a uma árvore, abandonando-a à própria sorte. E assim a autora narra pela própria voz de Celestino: degolei gargantas e durmo o sono dos justos. Quereis saber o que matei? Matei macacos e cavalos, serpentes, vespas, um elefante, um crocodilo do tamanho de uma jangada. Cortei-o em 5 partes, enquanto me ri da fortuna que o colosso me renderia. Matei 10 mulheres, a uma delas cortei os pés. Matei um corvo, para o comer. Raposas, ratazanas. Matei centenas de homens com as minhas mãos e elas não me caíram. Matei os sonhos de 1 milhar de outros. Queimei cabanas. Um dia, mordi o pescoço de um homem até lhe arrancar as veias para fora. Espetei uma lança no peito de um amigo. Roubei dinheiro. Rebentei o crânio de um albino contra uma rocha. E a seguir esquartejei-o. E completava, contando para as crianças que dormia tranquilamente, depois de ter feito tudo isso. A este relato a autora contrapõe a imagem do jardim a quem Celestino dedica tanto cuidado e atenção amorosa, como se as flores merecessem uma consideração que ele não era capaz de dar aos humanos. Depois de ouvir estas histórias, as mães não deixam mais as crianças visitarem-no por um tempo. A vizinha fica extremamente perturbada se benzendo ao passar pela cerca de Celestino. Passam-se 2 anos, e a curiosidade da comunidade refreia. Celestino dá mostras de senilidade enquanto envelhece no seu jardim. As plantas cresciam satisfeitas por serem regadas. Nenhuma flor lamentava a morte dos escravos que Celestino sufocara em mar alto, conforme narra a autora. Os homens despejaram a cal no porão. Os negros viram que um pó caía sobre eles, mas não entenderam o que se passava. A porta fechada por Celestino. Ouviram-se gemidos, pedidos de socorro, e, passado algum tempo, um silêncio que apaziguou os piratas. Asfixiados, os 60 e poucos negros que restavam depois da revolta sucumbiram aos vapores corrosivos da cal. E Celestino, impassível, observa o horizonte. Esse tipo de memória não o transtorna. Pelo contrário, Celestino vive para seu jardim, lembrando sem remorso de seus dias no mar. Envelhecendo e alucinando em meio à natureza e os pensamentos aleatórios que permeiam os seus dias, consegue reconhecer os fantasmas do seu passado. Um dia a pequena holandesa apareceu-lhe na lareira, noutro dia, ouviu um choro enquanto banhava-se no ribeiro. Começou a sentir a perda da sanidade. Assim a autora o descreve neste momento: estaria a perder o juízo? O jardim, o meio de manter o seu senhor por perto. Convencido de que vivia os seus últimos dias, construíra com as suas mãos um jardim, apenas para ter a certeza de que o jardim não queria saber dele, como toda a vida não quisera saber de ninguém. Certa vez, desmaiou em meio ao quintal, provavelmente vítima de um derrame. Percebeu-se então mais velho e mais cego, e com o corpo mirrado e doente. O médico o visitava e o padre, junto com algumas vizinhas, o ajudavam com a comida enquanto tinha febre. Celestino só se recuperava pelo seu jardim. Um dia, foi com um jovem amigo, Manuel, ver a fogueira de São João na praia. Confuso no meio da multidão, perdeu-se e precisou pedir ajuda pela primeira vez na vida, para que Manuel o levasse à sua casa. Logo entende que, ao sobreviver ao mar, morreria de maneira ignóbil, na velhice e decrepitude, em meio a fantasmas que não queriam fazer-lhe mal, e apareciam às vezes nos seus lapsos de esquecimento consolando-o com sua companhia. No fim, Celestino via uma velha negra, que padecera no porão de cal, e cujo corpo mandou jogar nas águas do Atlântico, e a menina holandesa vendada que abandonara na floresta, e as tinha por companhia. Ele as via, e elas o embalavam, sem rancor, enquanto ele perdia a mobilidade e ficava cada vez mais incoerente. A narrativa segue Celestino pelos últimos dias de sua velhice. Assim conta a autora: nas vésperas da morte,
Manuel veio buscá-lo para o levar a ver o mar. Foi a custo que o arrancou de casa, com a camisa fora das calças encardidas, as botas desabotoadas. O velho olhava o mar sem noção da caridade do rapaz, que só queria estar perto de um pirata a sério. De volta a casa, Manuel o deixa dormindo ao calor da lareira. Anos mais tarde, conta a autora, lembravam-no como a um herói antigo e não como o velho que ainda vivia na casa da Rua dos Choupos. Os rumores sobre o seu passado feroz eram já cantigas de pescadores quando, numa noite de inverno, acabou os seus dias, sem uma dúvida na consciência tranquila. Trazido pelo médico, Padre Alfredo veio benzer o corpo. Ao saírem da casa, o jardim parecia saudar a alma de Celestino. No fim a autora nos mostra, com uma narrativa truncada de poesia, o quanto é perturbador um assassino, que conduziu inúmeros seres humanos sob tortura, à escravização, ter o direito de findar os seus dias na tranquilidade de seu lar de infância, cercado pela beleza das flores. Contudo, nada é tão simples. Celestino ainda envelhece com problemas de senilidade, como qualquer um que não tivesse construído toda sua carreira sob o sofrimento alheio. Os fantasmas que lhe aparecem, certamente produzidos pela demência, são seus consoladores. Não há catarse. Na vida e na morte, não há o encontro de Celestino com o remorso. Na consciência dele, não há nada que o torne pior ou melhor que muitos outros homens do mundo. A Visão das Plantas é uma obra de uma autora fundamental para a literatura do século XXI. Inscreva-se e siga o canal para conhecer mais sobre literatura e sobre livros importantes. Ative o sininho para receber notificações. Até mais. V.